Bom dia, boa tarde, boa noite, primeiro ano. Nessa atividade, nós iremos fazer uma revisão do segundo bimestre, de todos os conteúdos que foram estudados no Classroom. Então, foram 6 atividades de língua portuguesa postadas lá, e nós vamos ver aqui uma correção rápida, um resumo objetivo de cada uma das atividades que foram postadas lá no Classroom. Então, a atividade 1 foi um game do gênero textual poema. Nesta atividade, nós realizamos uma sondagem sobre características textuais do gênero poema, estudadas lá no primeiro bimestre. Então, nós vimos, por exemplo, que existem poemas de forma fixa e existem poemas de versos livres. Nós vimos lá a característica dos versos, que é cada linha de um poema. Nós vimos lá que um poema é escrito em estrofes, que é o conjunto de versos. Nós falamos um pouco sobre o Carlos Drummond de Andrade, que é um grande poeta brasileiro. Nós vimos que a pessoa no poema não se chama personagem, se chama eu lírico. Nós vimos que o poema não trata só de amor, ele pode tratar de vários temas. Nós vimos que as rimas não são uma obrigatoriedade no poema. Nós vimos que também o poema, ele trabalha com a função poética da linguagem. Depois, na atividade 2, nós fizemos um debate reflexivo e para começar esse debate, nós partimos de um provérbio. O provérbio é: quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, através desse provérbio, nós refletimos, debatemos e aprendemos sobre o que é um provérbio ou ditado popular, é a mesma coisa. Nós analisamos algumas características do poema, porque nós lemos um poema que tem a ver com esse assunto, quem conta um conto aumenta um ponto. E nós aprendemos que as palavras podem ter vários sentidos e que esses vários sentidos, eles se chama polissemia. Em seguida, na atividade 3, nós fizemos uma leitura, escrita e análise. Nós começamos com a leitura de uma crônica chamada Comunicação Pós-Moderna e nós analisamos a principal característica da crônica. Ela trata de um assunto do cotidiano de forma simples e objetiva. Então, a crônica que nós lemos, Comunicação Pós-Moderna, fala de 2 personagens que todos os dias frequentam o mesmo ônibus para ir para o trabalho, só que eles ficam mexendo no celular. E isso faz com que eles nunca tenham contato. Então eles se veem todo dia, eles estão todos os dias no mesmo lugar, porém por causa do celular eles acabam não se comunicando entre eles. Então é uma comunicação pós-moderna. Nós também analisamos as características de textos informativos que pertencem à tipologia expor. Toda vez que eu estou só passando uma informação, eu estou só expondo um conteúdo. Então nós vimos no começo dessa atividade 3, 2 quadros. O quadro 1 que explicava o que era um ditado popular. Esse quadro 1, ele é mais específico de enciclopédias, tipo Wikipedia, definição de enciclopédia. Já o quadro 2 vai definir o que é provérbio numa definição mais característica de dicionário. Então vai dizer que provérbio é um substantivo masculino, vai dar todas as definições de provérbio e assim por diante. Então essa foi a nossa atividade 3. Na atividade 4, nós fizemos a análise de um folheto. Então nós vimos o objetivo do folheto, quem era o público-alvo, se tinha ou não presença de ironia, as palavras comuns do universo virtual e as características prescritivas do folheto. Então, em resposta a essas perguntas, nós vimos que o objetivo desse folheto específico era fazer um convite para o público-alvo participar de um evento que ia ser num grupo de aplicativo de mensagens. O público-alvo do folheto são os jovens, porque a linguagem utilizada ali no folheto é para jovens. Há ironia no folheto naquela frase: seus pais vão adorar, pois se tratam de um evento que a pessoa não precisa sair de casa. Então, ironia é quando eu falo o oposto daquilo que eu falo, daquilo que eu quero dizer. Então, tem ironia nessa frase: seus pais vão adorar, porque qualquer evento que tenha você tem que sair de casa, seus pais já não adoram.
Esse, como não tem que sair de casa, seus pais vão adorar. Então tem ironia sim. As palavras comuns do universo virtual que existem nesse folheto são app, PV e nudes. Outro sinal comum do universo virtual que tem nesse folheto é o uso do emoji. Tem um emoji ali naquele folheto. E as características prescritivas do folheto são verbo no imperativo, o verbo faça, que está dando uma ordem, e as regras, né? Para participar desse evento tem algumas regras. E isso é uma característica de texto prescritivo, ter regras. Inclusive, as regras, as normas, as leis, os estatutos fazem parte do tipologia prescritiva. Atividade 5, nós relembramos a característica principal da fábula. Qual é a característica principal? Os animais falam. Em seguida, nós realizamos a leitura de uma fábula, onde Dona Conceição, que era uma galinha, conversa com seu Joaquim, que era um galo, sobre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. No fim da atividade, você foi convidado a fazer um resumo da fábula. Então você ali pôde aprender um pouco sobre o que é um resumo e como fazê-lo. Atividade 6. Nós retomamos a fábula lida, essa do ovo e da galinha, e relacionamos essa fábula com o gênero textual tirinha. Então você foi convidado ali a preencher alguns quadrinhos com pontos da fábula, onde tinha humor, onde tinha ironia, onde tinha, né, o conflito. Depois, nós retomamos a crônica lida, aquela comunicação pós-moderna, e a relacionamos com o gênero charge, com esta charge aí, que na verdade eram 4 alternativas, e a alternativa correta, que tem relação com o texto, a crônica, era essa charge aqui. Aqui nós temos algumas diferenças entre charge, cartoon e tirinha. Muita gente confunde e é bom saber um pouco das diferenças, né? Então a charge, ela retrata situações atuais, ela geralmente utiliza figuras públicas como personagens principais, ela é utilizada para fazer críticas sociais, essa é a principal característica da charge. Ela é utilizada para fazer críticas sociais. Eu quero criticar alguma coisa da sociedade, eu utilizo a charge. Ela normalmente é exagerada. Então, se eu quero falar, por exemplo, de uma figura pública na charge, eu vou utilizar ali o desenho desse personagem em forma de caricatura. Quero falar do Bolsonaro, por exemplo, faço uma caricatura dele, faço uma coisa exagerada nele, né? E a charge ela possui apenas um quadro. O cartoon também possui apenas um quadro. Eu acho que é isso que as pessoas confundem bastante. Mas a diferença do cartoon e da charge é a seguinte: o cartoon é uma história breve a respeito do comportamento humano. A charge ela critica a sociedade. O cartoon ele não tem interesse de fazer uma crítica, mas ele tem interesse de ser cômico, de ser divertido. Então ele quer pegar um comportamento humano e tornar esse comportamento humano algo engraçado. O cartoon, ele então apenas ilustra situações sem criticá-las. E possui apenas um quadro também. Essa é a semelhança do cartoon com a charge. A tirinha já é mais fácil de identificar, porque a tirinha ela é semelhante à história em quadrinhos. Ela é uma miniatura de história em quadrinhos. Ela geralmente possui personagens fixas, então Mafalda, Kelvin e Haroldo, Turma da Mônica, são personagens fixas que sempre aparecem nas tirinhas. Elas podem ou não tecer críticas sociais ou transmitir ensinamentos. A tirinha ela é desprovida desse compromisso de fazer crítica social, ela é desprovida de fazer história sobre o comportamento humano, mas se ela quiser, ela pode fazer. Normalmente ela é formada por 3 ou mais quadros. Então, a charge ou cartoon, existem exceções de 2 quadros. Às vezes você vai encontrar charge ou cartoons com 2 quadros. A tirinha é considerada a partir de 3 quadros. Então, 3 quadros ou mais, a gente já sabe que é uma tirinha. E para finalizar essa revisão de hoje,
Nós vamos ver aí um exemplo de cada, um exemplo de charge, um exemplo de cartoon e um exemplo de tirinha. Então vamos lá. A charge se chama ignorância. Temos duas pessoas ali conversando. Uma está com a máscara do jeito correto, a outra está com a máscara nos olhos. Essa pessoa que está com a máscara nos olhos, ela diz: eu acho que estão exagerando com esse tal coronavírus. Ou seja, estou criticando, fazendo uma crítica social àquelas pessoas que não querem ver a verdade. Por que elas não querem ver a verdade? Porque elas estão com máscara nos olhos, elas estão com os olhos vendados. A realidade ela é tão comovente, dá para perceber tanto a realidade, mas as pessoas preferem não enxergar. Ou seja, elas estão vendadas, estão com a máscara nos olhos. Por isso que essa charge se chama ignorância e por isso que ela é uma charge, porque ela está fazendo uma crítica social. Já o cartoon, à direita, nós vamos ver que também tem ali um humor, mas esse humor é de um comportamento humano. É normal que o ser humano sinta medo em certas ocasiões. Então vamos perceber aqui esse comportamento humano. Um peixinho está com um graveto ali na boca de um peixe grande e ele diz para os outros peixes: ei pessoal, vamos atacar o grandão. Então um peixe tomou a frente, quis enfrentar o inimigo, que era algo grande. E qual é o comportamento humano que está sendo criticado aí? É o medo. Normalmente, numa situação que a gente tem que enfrentar algum problema, e esse problema é grande, o que a maioria das pessoas fazem? Fogem por causa do medo. Então, olha só como eu estou ali tratando de uma maneira humorada, mas estou ali falando de um comportamento humano. Esse é o cartoon. Já a tirinha, só de bater o olho, a gente vê que tem 3 quadros. Então, 3 quadros é uma tirinha. Esse personagem dessa tirinha, ele se chama Armandinho. E é sempre encontrado em jornais tirinhas desse tipo. Então, você vai ver que ele sempre aparece, o Armandinho. A gente vai ver que o pai do Armandinho sempre aparece, as pernas dele, né? Esse sapinho junto com o Armandinho sempre aparece. São personagens fixas. Portanto, é uma tirinha. Vamos ver o que diz essa tirinha. Não é só ciências, história, geografia, história, português, matemática. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais coisas na escola. Então aí está falando desse momento de pandemia, né? Que o aluno não está na escola e ele não importa se está tendo aula online de português, geografia, matemática, não é só isso. A escola tem muito mais coisas para se aprender do que só essas disciplinas. Então, ele está aí fazendo um humor, porém, ele não tem obrigação de criticar a sociedade, ele não tem obrigação de criticar um comportamento humano. Essa é a tirinha, ok? Essa foi a nossa revisão do segundo bimestre. Espero que vocês estejam agora preparados para a prova. Até lá!